Olá, pessoal, bom dia. Como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que esteja tudo bem. Vamos dar continuidade às nossas aulas de patologia geral. Hoje nós vamos falar de um tema que é bem comum, né? E eu acho que são doenças, são situações clínicas que vocês vão vivenciar bastante na vida profissional. Infelizmente, essa é uma matéria do segundo ano, mas no terceiro a gente vai relembrar, né, na patologia da nutrição. E hoje nós vamos falar sobre aspectos gerais, tá? Essa aula é a segunda parte dos distúrbios da circulação. Só relembrando que essa aula vai ser dividida em duas, né? Então, hoje nós vamos ver a parte de edema e isquemia, e logo na sequência, né, nas próximas semanas, nós vamos ver infarto, o choque e a insuficiência cardíaca congestiva, certo? Espero que tenhamos uma ótima aula. Então, só lembrando, né, pessoal, nós estamos falando do sistema cardiovascular, sistema circulatório. O motor do nosso sistema circulatório é o coração, um músculo específico, né, que é um músculo cardíaco, que tem fibras características e que faz o impulso através de questões elétricas, né, então pela impulsão elétrica. O nosso coração, ele tem 2 átrios, 2 ventrículos, por onde circula o coração. O sangue bombeado, oxigenado, é mandado direto para os órgãos, e o sangue rico em dióxido de carbono é trazido dos órgãos para o coração para ser oxigenado pelos pulmões, certo? Temos 3 estruturas básicas, relembrando, né? As veias, que são aquelas que conduzem sangue rico em dióxido de carbono, as artérias que ligam, né, a questão do sangue oxigenado. As veias, elas são menos espessas, elas são mais finas que as artérias, e as artérias, elas são mais dilatáveis, né? Então, a gente vai falar um pouquinho do edema, e no edema nós vamos entender o porquê que é a importância, né, dessa circulação arterial. E ainda nós temos as pequenas estruturas, que são aquelas que ligam as artérias e veias, que são chamados capilares, né, que são as menores estruturas do nosso sistema circulatório. Muito bem. Se a gente pensar em fluido do corpo humano, a gente não pode esquecer que a gente não tem apenas sangue circulando no corpo humano, né? Nós temos líquido. E esse líquido, ele tem 3 maneiras, 3 compartimentos dele circular, né? Então, nós temos o fluido intracelular, que o nome já fala, né? Dentro das células. Só que esse intracelular, ele também faz ponte com fora das células. Se a gente relembrar de fisiologia, né, nós temos os canais iônicos dentro das membranas, né, na membrana plasmática das células, e esses canais, eles vão propiciar a entrada e a saída de determinados fluidos, tá? Nós temos o fluido intersticial, que o nome já fala que é entre os tecidos, e que também circula dentro e fora dos tecidos. Qual o tecido que mais contém esse fluido? São os músculos. Tá? Então, o músculo, ele tem uma capacidade de compor esse fluido muito maior do que outros tecidos, tá? Especialmente o músculo esquelético. Tá? Quando vocês estudarem, eu acho que vocês ainda não estudaram, na avaliação nutricional, a parte de bioimpedância, de composição corporal, fica bem claro, né, o porquê que o músculo, ele faz essa vazão de água e porquê que ele dispõe corrente elétrica, tá? Então, na avaliação nutricional, acho que faz uma ponte legal aí com a patologia geral, tá? E ainda nós temos outro fluido que é o intravascular, tá? Que é dentro e fora dos vasos. Esse é mais comum a gente observar o sangue mesmo, o plasma, tá? Então, são 3 tipos de fluido. Bom, então, o que acontece quando há um desequilíbrio nisso daqui? A doença, né? Então, a homeostase é como se fosse um triângulo aqui. No lado nós temos o fluido intracelular, o intravascular e o intersticial. Quando há um desarranjo disso tudo, a gente chama de distúrbio circulatório. Tá? E aí é importante falar que quando a gente menciona distúrbio circulatório, não é apenas do sistema sanguíneo, mas também do sistema linfático, como é o caso da nossa próxima situação, que é o edema, né? Então, quando a gente fala de edema, o edema nada mais é que o aumento desse fluido de forma linfática, né, nos tecidos. Todo mundo já vivenciou essa situação uma vez na vida, especialmente quando compra um calçado apertado, né? Então, eu já vivenciei muito.
a tala aqui, né, do calçado fica bem apertadinha, ou quando anda demais, ou se viveu uma situação, né, tipo gravidez, então é comum o edema. Ou aumento de peso, né, associado a alguma situação, ou o edema por uso de fármacos como os corticosteroides ou corticoides, né, os anti-inflamatórios esteroidais. Então, o edema, ele pode ser causado em qualquer época da vida, tá? O edema, a classificação, né, a definição dele é o acúmulo anormal de líquidos nos tecidos do organismo, especialmente no tecido conjuntivo. E ele é característico por isso, né, gente? Então, a gente perde as estruturas, especialmente as estruturas associadas ao tecido conjuntivo. Então, aqui nós temos uma panturrilha normal, uma panturrilha edemaciada, com o peito do pé também edemaciado, e um edema severo. E para medir o edema, nós nutricionistas, nós podemos avaliar o edema por um sinal chamado sinal de Cacifo, tá? Então, no qual a gente aperta essa região por 3 segundos, e se ela não retornar nos outros 3 segundos, é sinal que a pessoa ela está edemaciada, certo? Qual que é a causa do edema? Como eu falei para vocês, são várias causas, né? E aí, entre elas, né, dentro da patologia, né, indo mais a fundo da patologia, a principal causa é o aumento da pressão hidrostática vascular. Ou seja, essa água, ela extravasou para fora dos vasos, ou esse plasma extravasou para fora dos vasos. O líquido, como eu falei para vocês, o edema ele tem muito mais associação com o sistema linfático do que com o sistema circulatório. Então, por isso, essa diminuição da pressão oncótica, né, especialmente aquela regulada pela albumina, que é a principal proteína a nível sanguíneo. E a diminuição da síntese proteica faz com que a pessoa inche, a pessoa causa edema, tá? Então, o inchaço é o sinônimo de edema, tá? Nós temos ainda um aumento da permeabilidade vascular, tá? Então, esses vasos, eles ficam mais permeáveis, aquela membrana plasmática que eu citei anteriormente, ela fica com os canais iônicos abertos, e dessa forma vai reter mais água intra e também extracelular. Ainda nós temos a deposição de substâncias vasodilatadoras, como a bradicinina, né, que é uma substância liberada lá na inflamação, que a gente vai ver se Deus quiser, né, nas aulas presenciais. A nossa próxima matéria é a inflamação. E essa substância, ela é vasodilatadora, ou seja, ela vai propiciar um aumento de fluxo, né, de fluido ali, intra e extravascular. Nós temos alterações na drenagem linfática, né? Então, como eu mencionei anteriormente, então o edema também tem essa causa, e a retenção de água e sódio nos rins, pelo mecanismo da vasopressina, né, do hormônio antidiurético, ADH, e a aldosterona. Então, também tem relação com a pressão arterial. Então, automaticamente a gente deduz que pessoas hipertensas têm mais tendência a ter edema, e é o correto, né? Deduz certo. Quando a gente fala de edema, né, então aqui tem os vasos, esses são vasos linfáticos, e a pressão, aqui nós temos o vaso circulatório, né, então a veia ou a artéria. No caso aqui nós temos a extremidade arterial e a extremidade venosa. Quando esses vasos linfáticos, eles entram em contato com a circulação, tem um mecanismo chamado pressão hidrostática, que é a pressão da água envolvendo toda essa situação aqui. Então, essa água, ela vai migrar para o ducto torácico, especialmente, e eventualmente para a veia subclávia esquerda, que é aqui próximo à nossa clavícula, tá? E a pressão do líquido, normalmente, ela é aumentada, principalmente em algumas situações do dia. A gente vê, assim, que alguns pacientes falam que eles incham mais no final da tarde, ou eles acordam inchados, ou eles começam a inchar depois do almoço, ou depois que tiram uma soneca, né? Então, o que acontece? Esse fluxo aqui, ele fica bagunçado, né? E aí, os gânglios linfáticos, que são aqueles grandes gânglios que a gente tem os 2 aqui no pescoço, 2 na axila, 1 em cada axila e 1 em cada virilha, que são os maiores gânglios do corpo humano, eles não têm essa capacidade de fluidez, e a pressão hidrostática, ela fica comprometida, gerando edema, tá? E aí nós temos 2 tipos de edema. Isso é bem clássico dos livros de patologia, gente, e a gente tem que entender, tá? Então, quais são as classificações? Edema inflamatório e edema não inflamatório, tá? O edema inflamatório é aquele que produz exudato, tá? O que é exudato? É uma espécie de muco rico em proteína,
tá? E o não inflamatório, ele produz transsudato, que é uma espécie de água, tá? Então, aqui no laranjinha, aqui nós temos uma espécie de muco, até deveria ter colocado uma foto, né? Uma espécie de muco, e aqui nós não temos muco, tá? E é pobre em proteína, é mais rico em glicídios, em carboidrato, tá? Quando a gente fala de edema da doença propriamente dita, a gente fala mais de edema inflamatório, tá? O que é o edema inflamatório? É o edema associado a alguma doença pré-existente, por exemplo, um abscesso dentário, tá? Então, você vai lá no dentista, você tá com a bochecha enorme, ele vai lá e vai fazer um furinho com o bisturi e vai drenar aquela região. E por que é importante drenar? Para o edema ser curado, né? Para não ter mais edema naquela região, tá? Bom, o edema por doenças, né, o edema inflamatório, ele tem várias situações. Eu vou dar um exemplo aqui que é da nossa aula, que é a insuficiência cardíaca, né? Então, o nome já fala, insuficiência cardíaca, o coração ele não tem mais a capacidade de funcionar, tá? Então, aqui nós temos a insuficiência cardíaca, o coração ele tá tentando bombear sangue, só que muitas vezes ele não tá conseguindo. E nesse não conseguir, ele aumenta a pressão hidrostática, ou seja, ele aumenta a fluidez ali, aumenta a tentativa de fluidez pelas membranas, pelo fluxo linfático, tá? E aí nós temos uma diminuição do fluxo sanguíneo renal, né? Por quê? Porque esse sangue não tá bombeando sangue, esse coração não tá bombeando sangue suficientemente, e lá no rim não tá chegando sangue. Então tem a diminuição do fluxo sanguíneo renal. Automaticamente não está produzindo tanta urina. Com isso, nós temos a ativação do sistema renina-angiotensina e a retenção de água e também de sódio, pelo mecanismo de aumento da aldosterona. E aqui nós temos um caso de associação de insuficiência cardíaca com insuficiência renal. Se o coração não funciona direito, o rim também não vai funcionar. E aí, quando a gente tem essa insuficiência renal, o que acontece? Esse rim eles não vai conseguir filtrar sangue para produzir urina, automaticamente o sangue vai continuar circulante e vai aumentar o edema. Do outro lado, nós temos um quadro bem comum na nutrição, que é o paciente desnutrido, que possui uma baixa síntese hepática, ou seja, que o fígado ele não está funcionando, e que possui uma síndrome chamada síndrome nefrótica, no qual o rim ele não está conseguindo fazer a degradação das bases nitrogenadas dele, né? Então, dos compostos nitrogenados, ureia, creatinina e ácido úrico. Com isso, né, então, com todo esse quadro aqui, nós temos uma diminuição da albumina plasmática. A albumina é a principal proteína ali do nível sanguíneo, e quando ela diminui, ela também diminui a pressão osmótica do plasma, e com isso também gera edema. Veja que são dois mecanismos de edema, tanto por insuficiência cardíaca, insuficiência renal, insuficiência hepática e síndrome nefrótica nos rins, certo? Então, vejam como ele é simples, né, de ser explicado, mas ele é muito além do que o que a gente vê, né, no paciente, do sinal que a gente observa no paciente. Bom, aí nós temos as causas, né, desse edema e associado com a patologia dele, né? Então, a primeira causa é o aumento da pressão hidrostática dentro dos vasos. Vamos dar um exemplo bem simples e bem associado à nutrição, que é a aterosclerose. O que é a aterosclerose? A pessoa consome muito colesterol, né, muita gordura saturada, tem baixa prática de atividade física, não consome fibras e a placa vai se acumular no interior dos vasos, né? E ela vai se acumulando, vai diminuindo a luz dos vasos aqui. Então, enquanto um vaso saudável ele tem todo esse espaço aqui para passar sangue, um vaso com aterosclerose ele só tem esse espacinho, né? Então, essa placa de aterosclerose, ela é causada pela deposição de ateroma na camada íntima das artérias, e os ateromas nada mais são do que placas de gordura, tá? As causas são a hereditariedade, a dieta rica em gordura saturada, e agora também tem estudos falando da gordura trans, tá? O tabagismo, pela questão da fibrose das artérias, o sedentarismo, entre outros, tá? E aí o que acontece? Esse desenvolvimento de ateroma reduz a luz das artérias e a perda da elasticidade natural, ou seja, a capacidade de distensão das artérias ela é comprometida. E com isso, ao aumento da pressão, e com isso gera edema,
tá? Então, é um exemplo bem comum do que a gente vê na prática clínica. Outra questão é a obstrução da circulação dos vasos linfáticos e veias. Quando que acontece isso? Quando a gente usa roupa apertada, sapato apertado, ou fica muito tempo numa determinada posição, por exemplo, sentado, ou deitado, ou em pé, tá? Inclusive, eu tenho um exemplo, eu antes de ser professora, gente, vou contar uma historinha para vocês, eu era vendedora de roupas, né? Então, um ano antes eu vim para Guarapava, eu vendia roupas lá em Pitanga, né? E aí não tinha calçado, eu não tinha calçado para usar, né? Tudo apertava, ou tudo, o edema no final do dia era horrível, principalmente na época de Natal, Ano Novo, né? Natal, né? Que o comércio fica aberto até mais tarde. E a minha santa mãe, comprou um tênis maravilhoso que foi a minha salvação, porque sapatilha não tinha condição, né? Ficava demasiado. Então, eu, exemplo, ficava muito tempo de pé, né, gente? Eu ficava mais de 12 horas de pé. Então, hoje eu estou no céu como professora. Então, a segunda questão é a obstrução da circulação, né? Então, se há redução do volume de saída de fluido dos tecidos, ou seja, da drenagem desse líquido, pode ocorrer retenção dos mesmos e gerar edema, tá? Então, tem que ter um equilíbrio ali, né? Tem que ter homeostase entre o líquido, o volume de líquido que chega e o volume de líquido que sai do tecido. Se a chegada está normal, mas a saída é impedida, ocorre a retenção de líquidos e daí ocorre o edema, certo? Aqui tem um exemplo de edema pulmonar, né? Então, o edema pulmonar, como que ele é causado? Pensem assim, que o pulmão esquerdo, especialmente, ele alberga o coração, né? Se esse coração ele está sofrendo de insuficiência cardíaca, ou seja, se ele não está bombeando suficientemente o sangue, ele vai causar uma pressão ali naquele pulmão, tá? E aí o que acontece? O edema vai generalizar para o pulmão, especialmente o esquerdo, depois vai para o direito, tá? Então, devido à insuficiência cardíaca, a pressão, especialmente nas veias pulmonares, aumenta. À medida que a pressão nesses vasos sanguíneos aumenta, o líquido empurrado para dentro dos vasos, dos espaços aéreos, dos pulmões, também aumenta, né, no caso, os alvéolos. Esse líquido interrompe o fluxo normal de oxigênio nos pulmões, resultando na dispneia, né? Então, a pessoa tem dificuldade de respirar e tem a falta de ar, tá? Aqui nós temos um exemplo, né, de edema. O edema aqui, no caso, é por câncer de mama, né? Então, a pessoa tem um câncer de mama aqui do lado esquerdo e edemaciou toda essa parte do braço, tá? Então, pode ser causado... Aqui nós temos um caso extremo, né? Então, nem quis colocar foto, porque é uma doença horrível. Quem quiser buscar na internet, que é a elefantíase, né? Então, que é causada por filárias, né? Uma parasitose associada a mosquito, né? Mais comum na África, e a elefantíase, ela causa edema, tá? A remoção ou a irradiação de linfonodos, especialmente no caso de doenças como câncer, né? Então, quando o paciente tem câncer, tem linfoma, não Hodgkin ou Hodgkin, associado a isso, a pessoa fica edemaciada. A infiltração ou obstrução neoplásica, como no caso dessa paciente aqui, que é o câncer de mama, tá? Então, pode causar edema. Outra questão importante é a redução da pressão coloide osmótica no plasma, né? Então, quando as proteínas do plasma elas estão desequilibradas, especialmente a albumina e a globulina, pode causar edema, tá? Então, há uma pouca proteína circulante no sangue, o plasma ele se desloca para os tecidos, onde a pressão osmótica ou oncótica é maior e ali fica retido. O exemplo são os casos daquelas crianças que a gente vê em desnutrição extrema. Você olha para a criança e fala assim, nossa, mas tá normal, né? Não tem nada a ver. Mas, na verdade, ela está edemaciada, tá? Então, tem que descontar o edema no peso, tá? Ainda nós temos a redução, né? Essa redução, como eu falei para vocês, aqui que eu falei, olha, a criança, daí você olha a barriguinha aqui e fala, nossa, mas ela está normal. Mas olha os sinais de desnutrição, né? Então, a criança, ela está desnutrida. Isso da barriga, a gente chama, né? A gente fala que é um quadro chamado ascite, tá? Que é o acúmulo de água no peritônio, ali na região peritoneal, a região que recobre o intestino. Ainda nós falamos da patogenia, né, da causa do edema, é o aumento da permeabilidade vascular no endotélio vascular, ou seja, na região mais íntima do vaso, tá? Então pode ter relação ali com substâncias vasodilatadoras, como a bradicinina, como eu mencionei anteriormente. Esse tecido vascularizado, ele é agredido e inicia uma resposta inflamatória. A partir dessa resposta inflamatória, há o aumento do espaço entre a célula, né, entre o endotélio ali e outras células,
permitindo a entrada e a saída da defesa, né? Então, que seria, por exemplo, os linfócitos indo e voltando ali para aquela região. E ele chega no local agredido. Esse mecanismo, especialmente quando envolve leucócitos, né, são células brancas do nosso sangue, se chama diapedese leucocitária, né? Então, a migração desses leucócitos. Então, nós temos ainda a saída do plasma e a retenção do mesmo no espaço tecidual, enquanto que a resposta inflamatória ela for mantida, tá? Então, com isso, eu acho que o Mitch está cortando, né? Mas a última parte aqui, com isso, a retenção do fluido e o edema, que a gente chama de edema, classificação edema inflamatório, certo? Aqui tem outras substâncias pró-inflamatórias, né, como a histamina, que vai fazer liberação de monócitos, neutrófilos, macrófagos, enfim, células do sistema imunitário. E esse aumento do espaço entre as células permite o extravasamento do plasma e as células fora desse vaso. Então, vai piorar a situação desse paciente. Ainda nós temos também, como fisiopatologia do edema, a retenção de sódio e também de água, né? O mecanismo de compensação renal pelo aumento da pressão arterial. Vocês devem lembrar isso de fisiologia humana, espero que lembrem, né? Que é o aumento do ADH, da vasopressina, do hormônio antidiurético, e também compensando o ADH também tem a retenção de sódio e água pelo hormônio aldosterona, tá? Então, o que nós temos aqui? Eu achei bem legal esse esquema, não é meu esse esquema, é da internet, mas achei muito bacana de colocar no slide, que é assim, ó. Então, o que acontece no edema? Então, primeiro nós temos um estímulo da alteração do volume sanguíneo e da alteração da pressão arterial. Com isso, o centro integrador lá no sistema nervoso autônomo vai ter uma compensação cardiovascular e uma compensação renal. Lembrando que não tem nada a ver conosco, tá? Então, vai ter uma resposta, né? Esse tempo de resposta pode ser uma resposta imediata, que é o edema logo de cara, como no caso das alergias, ou uma resposta tardia, como é o caso do edema inflamatório, que pode levar horas ou até mesmo dias, tá? Nós temos uma resposta tecidual de vasodilatação, né, de vasoconstrição. Essa vasodilatação é aquela que esquenta e a vasoconstrição é que esfria, né, falando bem esdrúxulamente, é mais ou menos isso. Nós temos o mecanismo também de aumento ou diminuição do ritmo cardíaco, que vai aumentar ou não o débito cardíaco automaticamente, e um aumento ou diminuição da excreção de sódio e de água pelo mecanismo que eu já falei, da aldosterona, tá? E essa resposta no organismo é em relação à pressão arterial, como eu já mencionei para vocês. Os indivíduos hipertensos, eles têm mais tendência a edema. Por quê? Porque pode aumentar, mas também pode diminuir a pressão arterial até normalizar, tá? A partir dessa alteração do volume sanguíneo, certo? Esse esquema é bem bacaninha para estudar também. A localização do edema. Então, o edema ele pode ser em todas as partes do corpo, especialmente em regiões que há mais tecido conjuntivo. O mais comum, aqui nós temos edema de tornozelo, a ascite, que é o acúmulo, né, do volume de água no peritônio, edema de língua, que a gente chama de glossite, tá? Então, uma inflamação ali da língua, ou edema generalizado, aqui nós temos um paciente em UTI, tá? Então, bem comum edema generalizado pela situação, né, pelo doença, pelo diagnóstico clínico, mas também pelo tempo acamado, tá? Certo, gente? Essa é a parte de edema. Não vou fazer em 2 vídeos, porque a parte de isquemia é bem rapidinho. Então, falando um pouquinho mais sobre a isquemia, que ela faz ponte com o edema, na verdade. Não esqueça de beber água. A isquemia, então, seria uma parada de fluxo sanguíneo. E essa parada, ela pode ser prejudicial de forma que ela pode, tanto, aqui nós temos, né, uma fotinha, ela pode ser tanto local como generalizada e causar vários problemas, incluindo a morte, né, então evoluir a óbito. Então, a isquemia nada mais é que, né, o Bogliolo traz para nós, que é a redução, que a gente chama de isquemia parcial, ou a cessação, que é o que a gente chama de isquemia total, do fluxo sanguíneo para um órgão ou para um território do organismo, né? Então, como que acontece, quais são os eventos que a isquemia ela sucede, né? Então, primeira questão, nós já falamos de vários termos técnicos, vamos só redobrar ali a atenção em relação a isso. A hipóxia e a anóxia, né? Então, primeiro, falta oxigênio e depois esse oxigênio ele é interrompido na circulação. Nós vamos ter uma hipoperfusão sistêmica, ou seja, uma diminuição
do fluido, né, do sangue a nível de sistemas, especialmente de sistema respiratório e sistema cerebral, né, então sistema nervoso, e nós temos o aspecto cianótico, com deposição de óxido nítrico. Então, aspecto cianótico, aquilo, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó, é o aspecto de coloração roxeada, azulada ali do órgão, certo? E aí vem a causa principal da isquemia, que é a diminuição na oferta de sangue e aumento na quantidade demandada desse sangue, tá? Então, por isso que os pacientes isquêmicos, especialmente quando a gente fala de associado à utilização de marca-passo, à utilização de stents, né, no coração, que são aquelas, parecido com umas redinhas que aumentam a circulação no coração, o que acontece? Eles têm uma demandada quantidade de sangue nesse local, só que a oferta, ela não é tão boa, tá? Então, a isquemia, ela é um quadro muito comum, tá? Nós temos 3 etiologias principais dessa isquemia, né? Então, a primeira delas é uma obstrução numa artéria, a segunda é uma obstrução na microcirculação e a terceira uma obstrução venosa, tá? Por isso que a gente vê trombose e embolia antes da gente ver essa isquemia, porque a trombose e a embolia, elas podem evoluir para a isquemia, tá? Então, quando acontece uma trombose, aquele trombo fixo no local, ele pode obstruir uma artéria, obstruir uma veia. Agora, quando acontece um êmbolo, que ele é mais perigoso, né? Na aula passada a gente viu isso. Esse êmbolo, ele migra na circulação, ele pode tanto obstruir uma artéria como veia ou como microcirculação. Microcirculação, o principal exemplo que eu dou é o AVC, tá? Então, a migração desse pequeno nódulo ali através das artérias e veias cerebrais, tá? Então, aqui nós temos um exemplo de uma isquemia no pé, tá? Então, associada à necrose, e aqui uma obstrução, uma isquemia cardiovascular, tá? Uma isquemia no coração. Quais são as consequências da isquemia? Tá? Então, primeira coisa, se você reduz o oxigênio até a ausência, né? Então, até a anóxia, vai gerar necrose, porque a célula, ela precisa de oxigênio para gerar lá o ciclo de Krebs, né? Manter as organelas funcionantes, especialmente a mitocôndria. Então, se a célula não tem oxigênio, ela morre. Então, vai causar a morte não programada da célula, que é a necrose, tá? A isquemia, ela depende da extensão da área e da localização da área. Quanto mais sangue tiver aquele local, mais prejudicado ele fica, certo? E ainda nós temos a velocidade de instalação. Se a isquemia, ela é súbita, né? Se é do nada, assim, um estalar dos dedos, ou se ela é lenta, tá? Então, se ela é lenta com o passar do tempo. Tem outra coisa importante de se falar. Muitas vezes a isquemia, ela não tem sintomatologia, tá? Então, ela só vai se manifestar em casos mais avançados, certo? Nós temos ainda a existência da circulação colateral, como a microcirculação. Às vezes, a microcirculação consegue dar conta dessa obstrução, tanto arterial quanto venosa, e aí a pessoa leva anos para descobrir a isquemia, tá? E ainda nós temos a sensibilidade dos tecidos atingidos, a teranóxia e hipóxia, podem se adaptar com o passar do tempo a essa situação, certo? Pessoal, nós paramos por aqui a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte, né? Eu falo, não, letra A, letra B, né? Da segunda parte de distúrbios da circulação. A gente se vê na semana que vem. Lembrando que agora os conteúdos são semanais até o recesso, e daí voltando o recesso de julho, temos mais um conteúdo, e a previsão é que voltamos em agosto, mas a gente não sabe ainda, eu brinco, né? Agosto de Deus, depende da pandemia, dessa relação aí, se voltamos ou não voltamos. Certo, pessoal? Desejo uma excelente semana para vocês e até a próxima. Um abraço.